Olá, pessoal, muito boa tarde. Terceiro episódio do nosso podcast Empreenda, da Comissão de Empreendedorismo aqui da OAB Barueri. Gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje, Dr. Henrique Novaes. Ele é sócio fundador da DA Investimentos. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, doutora. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Para compor a mesa também, doutora Solange, da nossa equipe. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Gabi. Obrigada, doutor. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então vamos começar. Doutor, conta pra gente como que começou essa sua carreira empreendedora que, uniu o direito com o mercado financeiro e quais foram os seus principais desafios nessa jornada? Bom, acho que empreender vem da índole de cada um, né? A pessoa nasce empreendedora, sempre empreendi desde jovem e até bacana você perguntar de desafio, porque eu não sei se vocês tiveram casos semelhantes na vida de vocês, mas eu fui o primeiro advogado da família. Então, os aconselhamentos que eu tinha na família era: não faz isso, não vai dar certo, não tem advogado aqui, vai realmente empreender. Minha família é família de comerciante, né? Tem indústria, comércio, vai empreender. E aí eu fiquei desmotivado a fazer direito logo de cara, fui fazer administração, fui realmente empreender, né? No varejo, em microempresas. E fazendo administração eu vi a importância de conhecer lei e conhecer número, né? Não me arrependo de fazer administração, mas fiquei um pouco ansioso para terminar logo e porque eu gostava, ir para o direito. Iniciei o direito e fui me especializar em fundos de investimento. Me especializei em fundos de investimento porque eu sempre acreditei que o cliente, o direito de andar junto com o ativo financeiro, né? Então o cliente ele quer sentar numa mesa, você consegue desenvolver melhor o assunto com ele, resolver melhor o problema dele. Na faculdade, estagiei no Ministério Público, estagiei um pouquinho na área criminal, e aí saí da faculdade, ingressei no setor bancário, né, já na parte jurídica, no setor bancário, e encontrei com alguns amigos de longa data, decidimos formar um grupinho ali para investir nosso dinheiro da melhor forma possível, como todo mundo conhecia. E as pessoas começaram a querer fazer parte desse grupo. Falaram: não, a gente quer colocar dinheiro. Gente, isso aí não é regulamentar, não pode, né, fazer isso. E aí, conversando, nós decidimos: vamos montar um escritório, então? Vamos buscar uma corretora, porque no Brasil, o tipo de escritório que nós temos de especialista em investimento, você precisa obrigatoriamente estar vinculado a uma corretora. Tá. Então, nós fomos buscar uma corretora, né? Nós hoje estamos ligados à Necto, que é a corretora do BTG Pactual, é o maior banco de investimento da América Latina hoje. E essa é a história, estamos aí. E normalmente para você descobrir novos mercados, novos desafios, novos campos de atuação junto do direito com o mercado, como que vocês costumam identificar? Networking, grupos? Como que vocês vão angariando novas oportunidades nessa junção? Então, falando especificamente do meu caso, que sou advogado, é muito legal, porque uma coisa necessariamente puxa a outra. A pessoa, ela senta no escritório para falar de investimento e aí ela Já abre que tem uma outra necessidade. já apresenta ali um direito dela que está sendo quebrado, Legal. um problema que ela tem em casa, algo assim. Legal. E óbvio que não dá para fazer tudo, né? Uhum. Senão a gente perde o foco. Nós temos que ter o foco. Mas eu angariei muitos clientes do escritório para a advocacia e da advocacia para o escritório. Então, a partir do momento que o cliente ele tem aquela relação de confiança, porque a relação de advogado-cliente é uma relação de de confiança total, né? Então, ele já tem aquela intimidade, aquela relação de confiança. Você fala com ele, fala: olha, eu estou com o escritório especializado em investimento, é quase que instantâneo que ele venha para você, se tiver uma relação de intimidade e confiança. Então, o network é Fundamental, né? Fundamental. E assim, lá no escritório de vocês, hoje, como que funciona? Além do foco, né, que é o mercado financeiro, vocês têm quais outras vertentes de atuação? Que vocês foram abrindo, né, para integrar. O escritório hoje, ele está baseado em... O mercado financeiro, ele é dividido em duas partes, né? Renda fixa e renda variável. Sim. Então, dentro de um escritório, você tem que atender o cliente que é mais conservador, o cliente que é mais arrojado, e
graças à inclusão da advocacia nesse nosso escritório, nós temos também um planejamento sucessório, patrimonial, diferente do que outros escritórios oferecem. Né? Não estou falando que advogado é melhor que os outros. Não, mas são diferenciados, né, doutor? Vamos colocar assim, cada um tem a sua pitadinha ali. É mais completo. É mais completo. O pessoal do mercado financeiro entende, estou até comentando com a doutora Solange antes da gente conversar, entende, mas o advogado ele faz um trabalho mais completo. Então, essa é uma vertente, é um diferencial nosso. Tá. E quando a gente pensa em planejamento sucessório, ter um advogado especializado também em direito de família e sucessões, como a gente estava dizendo, é muito importante, porque faz um planejamento financeiro, tributário, mas erra na questão da sucessão, Exato. o castelo vai desmoronar, porque vai pegar um advogado do outro lado que vai apontar um erro na sucessão. Então, é importante ter esse suporte, ter esse serviço mais completo para entregar para o cliente, porque faz muita diferença, né? Exatamente. E quando a gente fala em sucessão, a gente ainda fala de última vontade. Então, é importante saber que quando você sai daqui, o seu planejamento está bem estruturado para que a sua última vontade prevaleça, porque se houver um erro realmente, aí não vai conseguir manter essa última vontade, né? Sim, e outra preocupação, se der errado, daqui 1 ano, 2 anos, o cliente sofreu uma ação porque foi mal feito, a gente perdeu o cliente. Perdeu o cliente? Exato. Perdeu o cliente. E quando o cliente senta no escritório, uma coisa bacana que me veio na cabeça, quando o cliente senta no escritório e ele está falando ali com os especialistas de investimento, e ele descobre que você, além de especialista de investimento, é advogado, ele se sente mais seguro muito, automaticamente, muito claro. mais. Com certeza. Tudo que ele fala para você vai ficar ali, não sai dali. É como se você abrisse as portas assim, das informações do cliente, sabe? Com certeza. O nível de segurança que o advogado ele traz no ambiente desse é muito grande. Isso é bem bacana. E com relação assim aos desafios, doutor, que assim, se você for parar para pensar na sua carreira empreendedora e você teria que destacar os principais desafios aqui para mim, o que você colocaria até para uma questão de lição para o pessoal que vai nos assistir aqui, né? Acho que um desafio, vamos falar de mercado financeiro? O desafio do advogado do mercado financeiro é a linguagem. Tá. Então, não pode ser tão formal, tão juridiquês. Exatamente. É a mescla, quando né? Quando nós estamos entre advogados... É uma coisa. É uma coisa. Sim. Quando você vai lá para Faria Lima, é outra. Às vezes você fala e o pessoal fica... O que ele tá falando? Mas eu não tô entendendo nada. Que, aliás, a Faria Lima, o pessoal já gosta até de... Eles estão conjugando o verbo em inglês já, né? Exato. Adora. Adora trazer o inglês pro português e no meio ali você tá falando mais inglês do que português. Então, assim, isso foi um desafio meu, pessoal. Eu tive que me adaptar. Tô me adaptando, né? Essa linguagem deles ali, né? Tô me adaptando à linguagem deles, como me comunicar com eles, etc. Assim, com o cliente... A gente é sempre técnico, etc. Sim. Mas internamente eu tô tendo essa fase de adaptação. E um outro desafio também, que eu até queria ouvir a opinião de vocês, mas eu acho que quando o público em geral ela vê o advogado empreendendo, fica a dúvida se esse advogado ele está tendo tempo de ser advogado. Se desenvolver profissionalmente na advocacia. Mas eu acho que isso até é uma dor nossa, né, sim, doutora? Sim. Que, assim, a OAB não fomentava muito isso até pouco tempo atrás, né? A gente tinha vários empecilhos, e isso vem mudando de um tempo para cá, né? Da gente ser visto como um advogado empresário e tudo mais, o advogado que também faz propaganda, o advogado que também ganha seu espaço no mercado, né? Então, isso é uma mudança, é um movimento que tem acontecido e é recente. Isso. Então, eu acho que essa visão social que nós temos hoje, né? De como assim? Ele advoga, mas ele ao mesmo tempo consegue ganhar mercado, empreender e tá numa reunião de network. Ele não tinha que estar advogando? Exatamente. É uma visão mais fechada. Eu acho que a gente está numa construção. Na construção de empreender e mostrar para a sociedade que sim, o advogado também é um empreendedor. Sim, inclusive né? Naquele evento que a Comissão do Empreendedorismo da OAB de Barueri organizou na Câmara. Era voltado para isso. Era voltado para isso, tinha muito advogado lá vendo. Então, assim, acho que a visão está mudando, né? Isso. Mas eu acredito que seja um desafio. O povo ainda enxerga. Com certeza. E eu não concordo com essa visão, porque o advogado ele é tomador de decisão por natureza. Sim. Você é inerente à profissão. Você toma decisão se você vai acionar ou não. Sim. Se você for acionar todas as teses, tudo... Pô, advogado... Por que engenheiro os maiores CEOs do Brasil são engenheiros?
Por que não são advogados? É que a sociedade ainda tem um olhar de que o advogado é aquela pessoa que vai estar atrás da mesa escrevendo. Burocrático. Né? Um Burocrático. operacional, E entendeu? nós realmente nós temos que fazer Nós somos isso, né? operacionais, lógico. Normalmente nós fazemos até depois do horário de trabalho, Uhum. porque durante o dia a gente tem que estar indo atrás, fazendo networking, aprendendo. Cada vez que a gente senta aqui e conversa com um Nossa, o que a gente convidado, a gente aprende. entende sobre um mundo novo, um mercado novo, e tudo isso a gente está angariando conhecimento até mesmo para aplicar com os nossos clientes. Exato. Né? Não dá para ficar só atrás da mesa. E essa questão do estudo, né? Você ainda foi para uma área de financeira que a gente tem pouco Gente ensino, atuante, né, sim, sobre sim. isso também. Então, a gente tem uma OAB que às vezes nos cerceia nesse sentido do marketing, do certeza. trabalho, Com de certeza. ser empresário. Está mudando, ainda bem. É. E você está num lado também da questão financeira, porque o doutor também pode trabalhar atuando, dando essa assistência a outros advogados também, né? Exato. Porque o que acontece? Nós não temos preparo nem para ser empresário, empreendedor, marketing e muito menos o financeiro. Aí a gente vem para um lado que, eu vou dar uma cutucadinha, fugir um pouquinho do roteiro, porque a gente vê muitos colegas que não conseguem ter sucesso na advocacia porque diz que tem muito advogado, e a gente vê que tem um mercado muito vasto, inclusive o doutor está aí explorando um mercado que é diferenciado, Sim, né? muito. E aí, muitas vezes, o advogado também ganha dinheiro e depois, onde que aplica, como é que faz para ter uma aposentadoria, né? Vamos pensar assim, para Mas ter uma... uma das coisas, doutora, que pegando o seu gancho, que me levou a me especializar em fundo de investimento, na época eu não estava pensando em exercer profissionalmente isso. Foi para cuidar do meu dinheiro. Sim. Né? Eu preciso entender onde eu vou colocar meu dinheiro. E, pô, nós, advogado é uma profissão que demanda tempo. Sim. Né? Nosso tempo é limitado. Se a gente está perdendo não, a gente está investindo todo o nosso tempo trabalhando, Alguém tem que cuidar da parte alguém de vai- gestão ali financeira, não é Exatamente. mesmo? O que a gente vai fazer com o Exato. nosso dinheiro? Se a gente não bebe um copo d'água durante o dia, É verdade. né? Puramente. Então a ideia é explorar esse lado. Sim. Que legal. Então, a sua curiosidade, né, entre aspas, mas assim, o seu cuidado particular, né, com o seu investimento, como que ia ser a sua carteira, enveredou na profissão, né? Isso é muito Exatamente, legal. E no seu exatamente. viés empreendedor também, isso é muito legal. Exatamente. E assim, doutor, a gente tem muito público de jovens advogados, Ah, que né? legal. Que é uma visão de pessoas que estão entrando na carreira ou então ainda estão tirando a ordem. Então, jovens profissionais no mercado. O que você aconselharia, assim, por exemplo, para quem quer seguir essa trilha que você tá fazendo com a intersecção do mercado financeiro? Algo que você fez e falou assim, isso eu faria diferente, não aconselho seguir. O que você acha disso? Tem algum conselho bacana? Tem tanta coisa. Eu acho que aproveitei pouco o networking da faculdade, do ambiente universitário. Ai, mas acho que isso é normal, né, doutor? Precisa Eu- de uma eu- maturidade eu um tava pouquinho mais refletindo É a aflorada. mentalidade, É. porque a gente, de novo, voltando para a questão do nosso ensino, a escola a faculdade fomenta não isso. desperta na Não. gente essa questão de você vai ser um empreendedor. Como que você vai se E virar agora, e quando como você vai se ser lá formar? depois que acabar a questão, eu tenho que fazer prova, eu tenho que tirar nota, eu tenho que passar. E o mundo lá Eu fora, fico como é que pensando vai nos ser? professores. Eu estagiei, que era promotor. Né? Tinha desembargadores, tinha procuradores, advogados de Tanta sucesso. pessoa de conteúdo bom ali, né? Nossa, e eu não aproveitei nada disso. Exato, porque a nada gente não disso. teve esse insight lá atrás, de que a gente precisa explorar o mundo e que nós vamos sair e a gente não vai precisar, nós, tirando a OAB, a gente não vai precisar mais ficar fazendo provas e cumprindo o nosso objetivo a Sim. médio, pequeno, curto ali. Que é aquela o questão, né? imediatismo, né? E Passa lá agora. fora, depois, como que vai ser? Né? Um mês a gente ganha, no outro a gente não ganha. Como que se administra essa vida depois é muito complicado. Então, eu acho que essa questão do networking na faculdade Mas eu acho que é voltado para o importante. jovem advogado, eu aproveitaria o network. O network é tudo, né? Tudo. O que a gente É uma abertura você de vê, o que a OAB, portas, assim, ela está absurda. fomentando aqui através dessa comissão. É lindo, né? Um conteúdo gratuito e que você Exatamente. pode abrir portas e até a mente, né, das pessoas. Nossa, não enxergava isso, não sabia desse mercado. Posso seguir também, tenho um viés, gosto disso, me interesso pelo assunto, né? Exatamente. Mas isso é interessante porque eu penso até por mim, né? Vou falar aqui, vou revelar minha idade, né? Vou acabar revelando. De 2011 a 15 eu fiz faculdade
E assim, também acho que um histórico familiar meu, que eu tenho muito concursado na minha família, eu não tinha essa visão. Eu não tinha esse conhecimento da necessidade de ir atrás, de conversar, trocar ideia com o professor, ver quem que ele poderia me apresentar, até com os meus colegas. Então, assim, foi até uma parte meio que de inocência minha. Eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. E, assim, são oportunidades riquíssimas. Às vezes é uma setor pessoa que você privado fala. é baseado em network. Total, porque aí vai lembrar de você e fala assim, nossa, eu lembro dela na faculdade, qual que era o perfil de aluna dela. Isso pode te gerar várias oportunidades lá na frente que você nem imagina. Lá no né? evento mesmo, teve o evento da OAB, teve um palestrante que ele comentou sobre o uso de lead em escritório de advocacia. Tá. Que inclusive a OAB Nacional estava pegando em cima dele, o uso de lead. Então, quer dizer, aí ele mesmo comentou, hoje, 8%, se eu não me engano, eu não vou lembrar o número exato, ela provém do lead. Então, quer dizer, 92% ainda é network. Exato. Ainda é network. Muita o lead é complementar. Exato, ele vem somar, mas não é a fonte principal, digamos assim, né? Mas a gente já está falando de advogados que estão num nível diferenciado, que já está enxergando isso como negócio. Sim. Mas a gente tem muito advogado ainda que vai sentar na mesa do escritório e vai esperar o cliente chegar. E o cliente não vai chegar. O networking, de novo, voltando. É que aí também entra um pouco, né, só aquilo que a gente vive conversando, que é o profissional que fala, a advocacia é saturada. Sim, se você sentar na sua mesa e esperar o cliente bater na sua porta, talvez esteja saturado para essa mentalidade, porque são inúmeros advogados prestando nas áreas comuns aí, vamos dizer. Mas, se você tem o seu diferencial, você se nicha certinho, você fala, não, vou me especializar nisso, vou ser um profissional super gabaritado nessa área, vou prestar um serviço diferenciado, como vou prestar esse serviço diferenciado? Aí você começa a se destacar. Então, para você, talvez não é tão saturado assim, entende? Então, para um jovem advogado, o que a gente poderia dar de conselho para ele? Se você for empreender logo de cara, o seu risco vai estar um pouquinho elevado. Sim, empreender é risco. Sim, né? Sempre. Agora, se você for, por exemplo, um ano para um escritório, faz network com o cliente do escritório. Cria intimidade, cria uma carteirinha de cliente ali. Até para você se entender como profissional, né? O que eu gosto? Autoconhecimento. Exato. Autoconhecimento. Aproveite as oportunidades, né? Quantas oportunidades às vezes são dadas e por timidez, por qualquer insegurança, a gente nega de ir, né? E aí eu costumo dizer, né, sempre, Gabi, se joga, vamos, aproveita a oportunidade. Todos os dias isso. Aproveita a oportunidade de ir e de conhecer pessoas novas e debater assuntos, ou só ouvir. Né? Já está ganhando muito, já está na frente de muitos outros. Eu amadureci muito também nessa parte nos últimos anos. Você fica dependente do network, né? Doutor, quando a gente fala em empreendedorismo e fala também numa área que você está específica, a gente sabe que um dos maiores investimentos tem que ser em nós mesmos. Quanto que o doutor investiu para ter esse posicionamento, esse novo conhecimento, porque a gente não aprende isso na faculdade de novo, não tem né? matéria na faculdade disso. O doutor teve que fazer um investimento em si, que eu considero que é o maior investimento que a gente pode fazer, somos em nós, né? Como que você foi para esse caminho? Quantos precisou fazer cursos, estágios? Qual foi esse caminho que te levou a ser a autoridade que é hoje? Se o advogado, ele, assim como eu, gosta já da área empresarial, ele é empresarialista, acho que já vai ficar um pouquinho mais fácil, né? Porque ele já entende minimamente ali de societário, como funciona uma empresa, alguns ativos financeiros, etc. Eu sou certificado pela Ancor. Né, para você ser especialista de investimento e poder ganhar dinheiro com isso, existe uma certificação. Né? Então, eu investi bastante tempo para... tem matemática financeira e estatística. Né? Isso mata qualquer advogado. Então, eu tive que investir bastante tempo. Eu diria que foi... Metade do tempo foi para tirar essa certificação ali depois da OAB. Depois da OAB foi metade do tempo. E o fato de ter estagiado no banco te direcionou para isso? Eu estagiei no Ministério Público. Mas depois você teve uma atuação... O banco eu trabalhei. Trabalhou. Fui pro jurídico. Aí isso determinou o seu caminho? Total. Banco você só lida com ativo financeiro. Só. Aí se descobriu ali e falou assim, não, é aqui mesmo que eu quero. Total. Aí eu falei de carteira. Aí você vai conhecendo o cliente. Esse cliente tem 10 milhões, esse cliente tem 20, esse cliente tem 5, esse cliente tem 10. Vai criando um relacionamento com ele.
E o cliente chega, pô, gostei da sua camisa, vamos comigo na alfaiate. E vai criando. Aí você chega num ponto que você está pronto para empreender. É risco, só que está mitigado o risco. Sim. Você não está indo se aventurar. E você já tem noção de você estar se colocando, você já é alguém no Exatamente. mercado, né? Exatamente. Exato. Você não está indo se arriscar muito, você está mitigado. Então, você sabe que você tem, a gente chama de cliente quente, né? Pô, esse cara tem 10 milhões, né? Ele está quente no meu contato aqui. Se eu abrir o escritório, eu vou conseguir trazer ele. Né? Então, o risco está bem mitigado. E acho que tem muita gente que se aventura muito, né? E sempre parte de um bom trabalho que você já estava desempenhando antes, sim, né? lógico. Então, essa De confiança, atendimento, né? relacionamento com o cliente, enfim, pós-venda. Técnico e profissional. Exato. Técnico e profissional. Sempre tem que, né, Sempre. balizar muito bem isso. Eu vejo que é um pilar muito importante. Sim. É pré-venda, pós-venda, fazer um controle. Falar assim, e aí, né? Faz tempo que eu não falo contigo, como que você tá? Aquela puxada de telefone, uma coisa mais exclusiva, aí já né? entra aquela questão do autoconhecimento, o que você consegue fazer, o que você gosta, o que você é bom. Exato. Eu gosto de fechar o negócio com o cliente. Parte comercial. Isso aí. A parte de pós, aí a gente tem pessoas que fazem. Sim. Né? Óbvio que eu vou dar atenção. Você vai dar uma, né, gerida ali. O que eu gosto, tenho autoconhecimento. O que eu sou bom é isso. Tá. de conquistar o cliente. Porque entra a parte da relação interpessoal, né? Que eu falo sempre também, né? Dessa questão da gente saber conversar com as pessoas, da questão... Tem umas questões técnicas de rapport, de espelhamento, disso, daquilo, que tudo é importante para você ter um diferencial, para você ser destacado, né? Não é só o que a gente aprende na faculdade, nem um único cursinho que você faz depois para se especializar numa área. A gente tem que ser um advogado Inclusive, global. eu tive uma lição muito legal de uma professora minha, só que na pós, na FGV, de Direito de Família, professor de Direito de Família. Ela falou para mim, eu tava comentando com ela, né, sobre como é difícil, às vezes, eu sou muito pragmático. E aí, eu bato de frente com um cliente que não é nada pragmático, ele é emocional. E aí, como é que eu vou Como lidar a relação? Exato. E aí, ela tava comentando exatamente isso. Você deixa o cliente falar. Pergunta, e seu filho? Ele vai falar, meu filho é um sucesso, ele tem 1 milhão na conta. Pronto, o cara é objetivo e pragmático. Meu filho é um amor. Aí começa a contar toda a história. Não, meu filho é um amor, meu filho já me deu neto, ele é emocional. Então, o pragmático você já sabe, você que tem que atender. Agora, o emocional, talvez outra pessoa tenha que atender. Sim. E é importante meio fazer psicólogo. isso chama análise comportamental. Exatamente. Porque você precisa falar com a pessoa de acordo com o que ela gosta de receber. Exatamente. Então, você vai falar com uma pessoa muito técnica, você precisa muitas vezes usar uma planilha de Excel para mostrar para ela. Mas se você for para uma pessoa que não gosta tanto de cálculo, se você chegar com planilhas e planilhas e planilhas, ela vai, né? Eu gosto de papo. Acho que se eu fosse atendido em qualquer lugar, também a pessoa ia ter que ter um papo comigo. Uma boa conversa te conquista. Exatamente. É isso. E, doutora, assim, essa parte de tecnologia, como que vocês abordam isso? Vocês são adeptos à tecnologia cada vez mais? Inteligência artificial, vocês costumam usar? Como que são esses mecanismos, assim, no mercado de vocês? Por até coincidência, a gente está abrindo uma empresa de tecnologia. Que legal. Ela vai atender o mercado financeiro. Tá. Porque, assim, gestão é tudo, né? Um empreendedor tomando decisão com ferramenta de gestão, não tem o que derruba, exato. Não tem o que derruba. O problema é você fazer aquela gestão mais pessoal, não tão profissional. Então, o escritório ele precisa de um instrumento de gestão. Como o escritório de advocacia também tem, o escritório de assessoria de investimento precisa de um instrumento, e é um instrumento muito delicado. Tá. Você tem uma tonelada de produto financeiro, né? Esse mercado fica girando a todo momento. O cliente, nós sugerimos carteira para o cliente. O cliente ele tem a liberdade de ir lá e mexer na carteira dele. Então, esse é um sistema que está movimentando a todo momento. É um sistema bem complexo, a gente está desenvolvendo um, inclusive. Que legal. É legal, a gente está falando de empreendedorismo, advogado empreendendo em tecnologia. Lógico. A minha área também super conversa com tecnologia, proteção de dados, eu tô ali com TI. Eu brinco no escritório que eu sou advogada TI do escritório. Inclusive, tem cláusula de moralidade no nosso contrato de assessor de investimento por causa do vídeo da doutora Gabi. É verdade, eu fiquei sabendo dessa. Fiquei, nossa, falei que legal. E para ver o quanto é importante, né? Fiquei até arrepiada agora. Internet, né, o quanto também. É importante é difundir o conhecimento. Espalhar o conhecimento. Então, quando o doutor vem aqui e nos traz
essa sua expertise, quando eu também vou para a rede e levo informações, a gente está ajudando muita gente, né? E despertando para o nosso nicho, para o nosso negócio, porque no fim das contas somos, de novo, empresários e empreendedores. Sim, Né? E sim. nunca perder de vista isso. E aí vem aquela famosa frase, né? Quem não é visto, Não é Não é lembrado. não é lembrado. É isso aí. Concordo plenamente. Rede social também, doutor? Como que vocês costumam dividir isso lá na empresa? Como Rede funciona? social, eu tenho um sócio que ele é Ele é a cara da empresa. ele é bonito, né? Então, então ele que é a cara lá e a gente deixa ele. Nós optamos, fizeram uma votação, foi unânime. Só ele não votou foi nele. Ele é 100%, humilde. ele foi, tá, Olha 99% porque ele não votou nele. É tipo então isso. ele é humilde, mas ele que fica com a cara. Mas nós fazemos todo dia abertura, fechamento de mercado também. É uma exigência, né, nesse ramo. Aham. E aí, agora, a gente está estruturando toda a parte que é a que eu vou fazer, que é a parte de aconselhamento tributário para os clientes. Então, a gente vai tirar dúvida legal. sobre o regramento tributário de tal investimento, de tal alocação de ativo, etc. E fazer também algum conteúdo sobre planejamento sucessório. Essa parte é muito importante, né? Porque às vezes o amador, vamos colocar assim, ele vai se arriscar, se aventurar na bolsa muitas vezes, e aí o cálculo tributário no fim, aquilo que parece muito bom, sem ter as noções da tributação, muitas vezes não vai valer a pena, porque lá na frente você vai ser tributado e aí? O advogado, ele tem uma visão muito mais abrangente do que o pessoal de mercado financeiro para tributo. Sim, sim. O pessoal de mercado financeiro, ele é especialista naquele ativo financeiro, ele sabe o tributo que vai auferir ali. Mas não consegue ter aquela visão do Fugiu todo. daquilo, o advogado, ele é essencial. E esse olhar integral, né? Porque se eu ficar fechadinha ali só naquela questão, o risco, de novo, é um risco grande. E sendo Sim. advogado, você consegue ter essa visão integral de todo o sistema. Porque, às vezes, uma coisa que daqui vai refletir lá na receita, que vai refletir lá não sei onde, e né, no imposto de renda, e é importante. Então, O cliente busca a forma de pagar menos imposto. Essa é a Com verdade. certeza, sim. E o mercado financeiro, ele não está lá para fazer esse tipo de serviço para o cliente. Ele está lá para alocar recurso. Exato. Né? Então, se o cliente ele tem as duas coisas num lugar só, o cliente, a gente pode aconselhar ele a mudar de estado, a mudar a sede da empresa dele, às vezes fazer pagamento de royalty para a empresa fora do país, que isso não é crime. Exato, Isso- não, é tudo isso mecanismos estratégia, legais, são exato, mecanismos legais, isso é estratégia exatamente. fiscal. Exato. Né? Então, isso é ótimo. O cliente ele entra no escritório e sai com 2 problemas resolvidos. Isso é muito bom, porque você enxerga o cliente como um todo, né? Que nem o Sim. médico que consegue enxergar Sim. a pessoa como um todo, Isso ele é- vê todas as dores, Isso é exato. advogado. Isso é Exato, advogado. concordo. E assim, doutor, quanto ao futuro da advocacia empreendedora, o que você vê assim? Que você fala que é legal, você fala, nossa, eu posso dar isso como dica também para quem quer, né, seguir esse O Brasil seria lado. melhor se os advogados empreendessem. Nossa, com certeza. mais. A gente precisa, né, puxar a nossa categoria para o lado do empreendedorismo, né? Muito assim. É uma dor mesmo Dificilmente isso. uma empresa no Brasil ela tá 100% tá com a sinergia com a lei, né? Dificilmente. sim. Dificilmente. Acho que o advogado ele estando em posições de tomar decisão ia ajudar muito. E falando assim do advogado também no mercado financeiro, o futuro, a gente tem um novo marco legal das garantias agora, né? Vai facilitar crédito, etc. Então, o advogado financeiro ele vai ser mais demandado. Então, Ou seja, um mercado bem quente é um para mercado ingressar quente. agora. É um mercado quente. Eu acho que é legal explorar. É o Oceano Azul? Para quem Mais um gosta, oceano azul. eu acho que é um oceano azul legal aí. Porque o nosso mercado ele tá sendo baseado no mercado americano, né? Uhum. Então, a ideia é a extrajudicialização da tomada de garantia. Então, o banco ele não vai precisar mais entrar com uma ação. A ideia é o banco ter mecanismo para tomar a casa do devedor. Uhum. Aí, então, o advogado financeiro vai nadar Vai ter de braçada. bastante. E o que o doutor recomenda para o jovem advogado que gostaria de seguir o seu caminho e entrar nesse mercado aí Por exemplo, do eu tô na advogado faculdade, financeiro? o que eu posso ter de dica para já começar um excelente profissional novaço, assim? Nossa, isso aí é uma dica de ouro, hein? Tem que estudar, tem que fazer o curso de pelo menos um CPA 20 aí, para entender de ativo financeiro. Tá. Ele já prepara para certificação? Essa parte eu não Prepara sei. muito. Já prepara para muito, certificação. Prepara muito. Tá. Tirar um CPA 20 é legal e seguir a comissão de empreendedorismo. Ah, com certeza. A gente dá muito conteúdo bom porque aqui. não tem igual, né? Nossa.
É importantíssimo isso. E é isso. Mais alguma coisa, Sol? O que você acha? Eu gostaria de parabenizar o doutor. Nossa, muito. Achei Obrigado. Uma incrível esse participação caminho. incrível. Acho também que daria até numa nova oportunidade da gente falar sobre o advogado em si, olhando para o seu negócio, de não como empreendedor, mas como fornecedor de serviços, como ajudar os advogados a Isso é manter uma uma parte vida muito legal. financeira saudável, né? Porque essa é uma questão importante da educação financeira, porque um mês você ganha, no outro você não ganha, e aí a gente vê às vezes colegas que se deslumbram e gastam todo Se o perdem ali no meio do honorário, caminho. no outro não tem. Isso é o problema do profissional autônomo, né? Esse é o Sim, problema do que é profissional essa autônomo. gangorra do empreendedorismo, Não só né? advogados, né? Médicos também caem muito Médicos, nisso. dentistas, Sim, nós sim. temos bastante cliente dentista lá. Como conquistar a independência financeira, que seria muito importante, como fazer isso, pôr em prática realmente, eu acho que O advogado importante. ele tem que saber dividir o que é caixa do negócio dele e o que é caixa pessoal. O advogado empresa e o advogado funcionário Exatamente. você como funcionário da sua empresa para se remunerar, não é mesmo? Exatamente. É isso. Eu não tenho empresa aberta. Tudo bem, então você finge que você tem. Mas o raciocínio pode ser o mesmo, não tem É problema. isso aí, você finge que você tem uma empresa aberta ali, você É. tem um caixa, você tem custo, você tem uma série de coisas. O advogado ele tem custo. Mesmo Sim. o conhecimento, o tempo que você gasta, o livro que você compra, A roupa etc. que você é usa. Curso toda hora, às vezes Curso, nem só de direito. Preciso aprender mais sobre Google. Ok, é um curso sobre marketing. Você quer entender como que você vai fazer seu Cobrei marketing. 50 mil de honorários, você vai exato. torrar os 50 mil? Não. Você Pelo tem amor de Deus, você reserva, tem não é custo, mesmo? cara, você tem Exato, reserva, tira você tem todos os um monte seus de coisa, custos. Exato. Pelo menos 5 mil disso daí, você... Mas é que a gente é muito deficitário dessa educação financeira já de colégio Já mesmo, de né? colégio. Devia No ser geral, né? básico No isso geral, pro né? colégio, eu Da vida, acho. né? Da Exato. vida, porque muitas vezes o doutor falou da família ser empreendedor, então você já tinha isso dentro da sua família, Sim. um exemplo. Mas muitas vezes a gente tem famílias que não tem essa Meu veia caso, por empreendedora. exemplo, que é só o certinho. Você vem do concursado, do Exato, eles sabem o que funcionário, eles ganham certinho. da Mas estabilidade. ainda tá ótimo, né? Sim. E as famílias que pregam Sim. endividamento, Sim, fazer carnê, que tem o cartão pior de ainda. crédito. Exato. Que aí você só vai virando uma bola de neve e quando você vai falar, meu Deus, como eu vou Aí sair acho que daqui? é 70% do Brasil. Exato, maioria, né? exato. Mas eu percebo que o autônomo tem muito essa dificuldade mesmo, Tem. Sol. Você vê que são os altos e baixos, que é normal isso, né? Quando a gente empreende, é normal, todo mundo passa, né? E não sabe lidar. Então, no momento tá lá em cima, no outro momento tá numa lama que você fala, meu Deus, como que chegou nesse ponto? E é uma educação que faz Então, falta, né? O que eu faria, tá? Aliás, eu faço, né? A primeira coisa, abre um CNPJ. Já começa a regular. Que hoje é muito fácil, né? Não, Né? Pelo amor de Deus. em um dia você tá com o CNPJ aberto, você tá com a conta bancária da PJ aberta Na mão, também, aqui no celular. na mão, e você vai estipular uma retirada para você, vai fazer certas divisões de custo e você vai ter o seu recebimento. E até com isso você consegue medir e avaliar como está a sua captação de cliente também. Se tá entrando, se tá dando lucro já, se não tá, Quando você está errando. Tudo isso faz parte. Então, acho que a primeira coisa que eu faria, abre o CNPJ e abre uma conta PJ. Hoje já não tem mais a anuidade da OAB, né, no CNPJ, porque antes tinha, né, tinha que pagar duas. É uma Que grande já ajuda vantagem. bem também, né? Já ajuda bem. bastante. Diferença boa. Ajuda bem. Então, acho que é isso que eu faria. Eu faria, olha, faço, né? E aplico hoje e dá certo. Tem um monte de Eu tô CNPJ, chancelando dá certo. que dá certo. Ah, que bom. E, doutora, uma mensagem, assim, final, para quem quer empreender, quem quer seguir o ramo do mercado também, que tem esse interesse, e no geral, assim, como empreendedor e advogado, qual a sua mensagem final para o nosso público? Eu amo a advocacia, e eu amo empreender. E dá para fazer os dois, assim, de uma forma bem legal, né? Dá. Não tenho medo. Não tenho medo. Essa eu acho que é a mensagem. Como que você acha que a gente pode desbloquear os medos, além de enfrentar? Eu sei que enfrentar é um deles, né? Porque não tem jeito, a gente tem que olhar no espelho e falar, bora, tem que fazer, não tem escolha. Vou com medo mesmo, Vou com né? medo mesmo, mas é isso aí. Conhecimento. Se a gente sabe o que a gente quer e sabe onde a gente está entrando, não tem segredo. O problema é a gente se aventurar. É aquilo que você falou, né? Primeiro traçar, se conhecer direitinho como Exatamente. profissional, ver onde estão as suas Exatamente. aptidões ali, né? Falar assim, não, eu sou bom nisso, eu gosto disso, eu tô disposto a abrir mão, né?
de algumas coisas, porque às vezes é inerente, Acho você que tem a que abrir mensagem mão. é dinheiro não é tudo, né? Também. Fazer aquilo que ama, né? É que eu O acho que doutor o já foi dinheiro para é essa, consequência. já foi para essa área porque Exatamente. já tinha uma paixão, já uma tinha um aptidão gosto ali. ali. Então vai mais tranquilo. Eu penso que Pô, a advocacia me deu tudo que eu tenho. Eu não estaria nessa sociedade se eu não fosse advogado. Com certeza, é um Essa- diferencial total. O BTG mesmo, ele olha os contratos e fala, pô, contrato bom que vocês têm aí. Pois é. Pois é, sou é o advogado, né, diferencial. querido? É o Então, diferencial. tudo eu devo ao direito, eu amo o direito. Não, isso é bem bacana. Mas agradeço, doutor, pela participação. Foi uma honra aqui entrevistá-los. Bom, Aprendi muito, Igualmente. sempre. Igualmente, agradeço E muito. sempre que quiser voltar, as portas da comissão aqui abertíssimas para participar dos nossos eventos, das nossas palestras, dos eventos presenciais Com também. certeza, quero participar sim. Aproveito, deixo aqui um agradecimento do Dr. Alex também, que foi ele que fez o primeiro convite, Sim. né? Ele não pôde participar hoje aqui com a gente da mesa, mas deixou um abraço, também um agradecimento especial pela sua participação aqui Obrigado, conosco. agradeço aos doutores, agradeço ao Alex, agradeço à Comissão de Empreendedorismo da OAB. Obrigada, obrigado. doutor. Agradeço também ao doutor Almir, né, que sempre franqueou aqui a nossa comissão, que é o nosso presidente aqui de Barueri. E a doutora Sol pela participação. Obrigada, Sol. Sempre uma honra dividir a mesa Obrigada, contigo. Gabi, pelo convite novamente. Eu amo, né? Esse é um assunto que eu amo conversar e amo falar. Parabéns, doutor. É um exemplo para gente, um exemplo de desbravamento, né? E coragem, avante. Obrigado. Parabéns, obrigado. doutor. Parabéns, que E 2024 obrigada. seja um ano incrível. Parabenizar o doutor Alex de novo, né? Eu acho que cada vez que eu participo aqui, eu acho que isso é tão fantástico, ter esse olhar. E o Alex, ele sabe da minha admiração por ele, por criar essa comissão, por dar essas oportunidades. Esse espaço, né? São temas que podem mudar a vida das A pessoas. comissão está em boas mãos. É isso. Com certeza, Sem isso, dúvida. sem dúvida. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado.